Vamos ler? Efésios 4, a gente vai ler o versículo 1 e vamos pular lá para o 7 depois, tá bom? Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Versículo 7. A graça foi concedida a cada um de nós à medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como crianças, arrastados pelas ondas, levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico: não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecidos, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância que vivem pela dureza do seu coração. Amém, igreja? O que é importante você notar nesse texto? O versículo 1 e o versículo 17. Carlos, tem alguma coisa aqui que está... Veja só, versículo 1, vamos ler de novo. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Versículo de número 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico: não vivam mais como os gentios. Amém, igreja? Que andam como na vaidade dos seus próprios... Vamos orar para poder entender isso? Aí no seu lugar eu quero que você ore a Deus, que você clame ao Senhor e peça para que Ele fale com você, em nome de Jesus. Deus querido e amado, nós temos te ouvido aqui de uma forma poderosa e agora vamos ouvir através da Tua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco, pedimos que o Senhor ministre o nosso coração e que a Tua palavra, que penetra o mais profundo do nosso ser, nesta manhã venha, ó Deus, nos traspassar e nos transformar pelo poder que há nela. Oramos a Ti em nome de Jesus, e toda a igreja diz... Pode sentar, queridos. O que há aqui que nós precisamos atentar, como eu falei para você? O primeiro versículo 1. Deixa eu te falar uma coisa. A epístola de Efésios, ela foi escrita com um propósito. Qual é o propósito? Apresentar àquela igreja o seu Cristo. Apresentar, pelo contrário, perdão, estou confundindo com Colossenses. A carta de Efésios é escrita com o propósito de mostrar àqueles irmãos de Éfeso como deve caminhar a igreja de Jesus Cristo. Amém, amados? Por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, a gente falou aqui na EBD de manhã hoje, se tem uma coisa que a gente faz desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, é filosofia. Você pode até não gostar de filosofia. E eu confesso a você que sou uma dessas pessoas assim que não me... Estudei, tive que estudar, no seminário você precisa estudar, você precisa aprender. Mas se você falar assim para mim: pastor,
Em que lugar entra a filosofia, essa filosofia clássica? Olha, meu irmão, posso até estar errando o que eu vou falar aqui, mas para mim está... Eu prefiro outras matérias teológicas. Mas o que eu estou querendo dizer para você? O que é filosofar? Como a gente falou de manhã aqui hoje. Filosofar é pensar. Você tem ideias. Você tem ideias, tem ou não tem? Você tem, por exemplo, você tem ideia do que é uma família. Você tem ideia do que é um casamento. Você tem ideia do que é criar filho. Tem ou não tem? Sua filosofia de vida. A sua família funciona de uma forma que outra família não funciona. A gente chama isso de filosofia de vida. É ou não é? Então a gente tem ideias. A gente filosofa, por mais que a gente não fique assim com Aristóteles, com Platão, com Sócrates, tem gente que se amarra. Nós temos um pastor aí que é uma referência para nós, pastor Jonas Madureira. Tudo que você puder ouvir do Jonas, tudo que você puder ler do Jonas, leia, ouça. Uma fonte de sabedoria, super ligado à filosofia. Eu admiro, fico admirando ele. Mas tudo isso que eu estou falando para você, é para mostrar para você, pense. Nós somos seres pensantes, precisamos pensar, precisamos ter ideia. Amanhã você já está aqui hoje, talvez assim, já programando o seu amanhã. Amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo, amanhã eu tenho que... Você está filosofando. Você está tendo ideias, mas a questão toda, meu irmão e minha irmã, é que, apesar de termos ideias sobre a nossa vida, ideias sobre um monte de coisa, por exemplo, você tem uma ideia de como deve ser uma igreja. Tem ou não tem? E se você está aqui como membro, é porque talvez você se agrade da filosofia dessa igreja. Compreende isso? Se você está como membro aqui, é porque você tem se agradado da filosofia, do modo de ser da igreja. Amém, estou me identificando. Estou ali, estou junto com vocês. Mas, apesar disso tudo, que bom que você está aqui, que bom que você tem essa ideia. Ah, pastor, eu acho que uma igreja tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser daquele outro. Amém, meu irmão. A questão não é apenas a tua ideia, os teus pensamentos. Você tem que tomar cuidado com isso hoje. Em Cristo Jesus você precisa tomar cuidado. Porque o que Paulo está falando aqui no versículo 17? Ele está mostrando primeiro no versículo 1, aquela igreja que há uma maneira digna de todo cristão caminhar. Sim ou não? Vamos ler de novo? Versículo 1. Por isso eu, o prisioneiro, né? Efésios é uma epístola da prisão. Paulo escreve essa carta estando preso. E aí ele vai dizer: peço que vocês vivam como, meus amados? Igreja, de maneira digna da vocação com que foram chamados. Escute, irmãos, preste atenção. Na fé, eu posso te chocar com o que eu vou dizer para você. Na fé, não tem essa história de Deus deu a vida para cada um, para que cada um cuide da sua própria vida. Não tem isso. Na fé, não tem o eu caminho do meu. A Bíblia diz uma coisa. A Bíblia diz, mas eu caminho do meu jeito. Eu caminho manobrando as coisas do jeito que me são convenientes. Está entendendo isso? Nem tanto o céu, nem tanto a terra. Eu estou ali, ó. Não, irmão, não é isso. Não é isso, porque o que Paulo, se ele está falando para a gente, olha só, vivam de maneira digna. Ele vai dizer no versículo 17, não vivam mais. Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter uma afirmação positiva. Como é que eu tenho que viver? Como alguém digno da vocação com que foi chamado. Ou seja, seja crente, meu irmão. Seja crente. Não é só de domingo, não. Não é só
na quarta-feira. Seja crente hoje, mas amanhã continue sendo. Na terça também, na quarta também, na quinta também. É sua identidade. É sua identidade. E aí, se há o aspecto positivo, há o negativo. E o negativo é: não vivam mais como gentios. Quem que são gentios? Todos os que não eram crentes. Entende isso? Ou eram cristãos ou eram gentios. Os cristãos são os crentes, os gentios são os descrentes. Entenderam isso? E por que Paulo está dizendo isso, irmãos? Veja só. Porque vivem como? Está escrito o que aí? Na vaidade dos seus próprios. Como assim? O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer o seguinte: do meu jeito. Entenderam isso? Se os cristãos devem viver em humildade, submetidos à verdade da palavra, os gentios, eles vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Eu sou autorreferente, os meus desejos, a minha vontade, o eu acho está à frente daquilo que a palavra está dizendo. Compreenderam agora o que é viver na vaidade dos seus pensamentos? É aquilo que eu tenho falado aqui, é o famoso do meu jeito. Não, eu levo as coisas do meu jeito. Não se submete àquilo que o Evangelho está dizendo. E se tem duas coisas que nós vamos entender no texto de Efésios, igreja. A primeira coisa é: como é que alguém que foi chamado tem que viver? Primeiro, ele vai dizer no versículo 3, aí de Efésios, ele vai dizer o seguinte, do capítulo 4: façam de tudo para preservar o quê? A unidade do Espírito. Crente que não sabe viver em unidade, sabe, individualista, conhece? Eu sou eu e os outros são os outros. Todo mundo, menos eu. O pastor disse que todo mundo tem que ir na IBD, mas eu não vou. O pastor disse que todo mundo tem que ajudar na festa, né? Daqui a pouco chega a nossa festa já em julho. Estou colocando aqui um exemplo. Mas eu não vou. Todo mundo está fazendo um movimento na igreja de oração, mas eu não vou. Está fazendo um movimento na igreja, mas eu não vou participar. Eu não, eu estou num outro patamar. Queridos, isso é viver como gentil, tá? Toda vez que você se nega a andar em unidade com a igreja onde você é membro, e que você quer tomar um outro caminho, você está tentando contra a unidade que o Espírito gerou. Você está arrumando confusão para a sua cabeça. E eu não estou fazendo nem isso aqui como pastor que quer defender a igreja, não. Eu estou dizendo como pastor que preciso te orientar e ter cuidado com a sua vida, é que as implicações são sérias para aqueles que atentam contra a obra do Espírito na vida da igreja. O Espírito vem e gera unidade. Entendeu isso? É só o Espírito que pode gerar unidade, irmãos. Nós não somos capazes. Sabe por que nós não somos capazes? Porque nós sempre colocamos as diferenças para nos separarmos. Nós sempre usamos, mas ela gosta da cor azul e eu gosto da cor amarela. Então eu não posso andar com aquela irmã. Ele gosta de Chevette, eu gosto de Fusca. Então eu não posso andar com aquele irmão. A gente sempre faz isso. A gente não é capaz de gerar unidade. Quem faz isso é o Espírito Santo. Quem é que une tanta gente diferente com tantas ideias? O Espírito de Deus. Não atente contra isso. Você entende isso? A segunda coisa que o Espírito de Deus está falando para nós: andarmos da maneira digna da vocação a que fomos chamados. Paulo vai mostrar isso aqui no versículo de número 13. Se todo aquele que foi chamado em Cristo precisa caminhar em unidade, todo aquele que foi chamado em Cristo precisa crescer. Veja só: até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento de quem?
ao estado de pessoa em igreja, ao estado de pessoa madura. Não é perfeita. Não é perfeito. Hoje eu cheguei aqui mais cedo para imprimir a lição do EBD, tinha alguns abacates caídos no chão. O que significa aqueles abacates caídos no chão? Eles estavam maduros. Mas quando você pega, está perfeito? Maturidade não quer dizer perfeição. E perfeição agora não vai acontecer. Nessa condição que nós estamos agora não vai. A gente pode ir muito longe em Deus, igreja. Escute isso, a gente pode ir muito longe em Deus e com Deus. A gente pode mergulhar muito profundo. Mas ainda assim, nós não vamos alcançar a plenitude agora. Porque nós estamos esperando a glorificação do Espírito Santo. Quando nossos corpos serão transformados, quando nós não estivermos mais tendo que lidar com nenhuma fraqueza, e isso é só na glorificação. Mas agora a gente precisa entender que uma pessoa que anda dignamente, e é isso que eu quero que você pense, irmão. Analise a sua vida, você, membro de uma igreja local, não somente isso, mas membro da igreja universal. Ai pastor, está amarrado, não estou falando disso, de denominação, estou falando da igreja universal, a igreja de todos os tempos. Você tem andado dignamente, irmão? Faça um autoexame, você tem andado dignamente? Você tem procurado crescer? Você tem procurado amadurecer na fé? Porque é isso, nós só temos esses dois aqui imperativos: ao estado de pessoa madura, à medida da estatura plena de Cristo. Queridos, deixa eu te falar uma coisa, o que socioculturalmente a gente entende por pessoa madura? Eu queria pensar isso com você agora. O que culturalmente, socialmente a gente entende por alguém que amadureceu? Tem duas características bem marcantes que a gente reconhece alguém que está maduro. O que você poderia dizer? Responsável. E que mais? Está maduro. Responsável e o quê? Experiente. Vamos lá. Responsável e independente. Amém, meu amado? Pessoa que amadureceu é uma pessoa que ao longo da vida foi deixando certas coisas, né? Por exemplo, a gente vê isso nos nossos filhos. A Carla, ela ama gato, todo mundo sabe disso, né? Carluxa ama gato. Ela falou comigo hoje de gato, tinha uns pelos aqui. Ué, agora está com gato? Falei, minha filha, isso é impossível de acontecer. Ela, porque você não gosta? Eu falei, não gosto, não é que eu não gosto do gato, eu não gosto do trabalho que isso dá. Por isso que eu não quero. Meus filhos desde pequeno, irmãos, pai, um cachorrinho, pai. Sabe por quê? Vai sobrar para mim. Eu sei. Porque não vão descer, eu moro em apartamento, não vão levar o cachorro, não vão dar, vai sobrar para mim e para a mãe. Isso tem uma coisa maravilhosa que eu e Cara estamos vivendo: a emancipação, a maturidade dos nossos filhos. Porque a gente casou, e a Karen ficou grávida com 3 meses de casamento. Nós fizemos 1 ano de casado, ela estava nascendo. Então a gente quase não viveu uma vida de casal. Você entende isso? Amém, igreja? Quase não vivemos, porque é um tempão só com filho. Aleluia. Eles estão amadurecendo, são responsáveis e são independentes. Amém, igreja? Antigamente a gente não podia sair na hora do almoço. Não, tem que fazer almoço, porque eles vão chegar da escola, e aí tem que ter almocinho. Agora a mãe fala assim, ó, tem lá na geladeira, fomos.
E aleluia, amém, igreja. Fomos comer fora, fomos dar um passeio, fomos para a cidade, e fica aí, meu irmão, se vira. Então, duas marcas que marcam a maturidade é responsabilidade e independência. Então a gente socialmente costuma pensar nisso, liberdade, amém, igreja? E a maturidade traz liberdade. Eu não preciso mais dizer para minha mãe onde eu vou, não preciso mais dizer ao meu pai aonde eu estou, agora eu sou livre. Então a gente né, por exemplo, financeiramente falando, uma pessoa madura não depende mais de ninguém, é ou não é? O pai não tem que dar mais dinheiro, né? É responsável por seu sustento. Só que, queridos, tudo isso é socialmente falando, porque biblicamente falando, eu quero falar com vocês sobre maturidade nessa manhã. Biblicamente falando, maturidade tem a ver com crescimento, e você precisa crescer, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa, querido, você precisa crescer. Só que o que eu quero fazer você entender, eu não, mas a palavra de Deus nessa manhã, é que esse crescimento não é autônomo. Eu quero dizer para você que bom que você quer crescer. Não, pastor, eu quero avançar na fé. Eu quero estar cada dia conhecer mais Deus, conhecer mais Jesus, mas eu quero te dizer que essa maturidade, biblicamente falando, não é a eliminação de dependências, irmãos. Crente maduro não é crente independente. Gente madura é gente independente, sim ou não? Sim ou não, igreja? Gente que é responsável. Crente maduro não é crente independente. Crente maduro não é crente responsável. Eu sou responsável por mim. Não, você está fazendo parte do corpo. E a palavra de Deus diz que se um membro sofre, todo o corpo sofre junto. Você entende isso que eu estou falando? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Você não está sozinho. A fé em Jesus Cristo não é uma fé que te torna independente, é uma fé que te liga num corpo. É uma fé que te liga a mim, é uma fé que liga a esse irmão que está à sua direita, à sua esquerda, na frente e atrás de você. Então não existe liberdade. O crescimento na vida com Deus está, quer queira, quer não, meu irmão e minha irmã. Por menos que você goste, eu quero dizer para você que, biblicamente falando, maturidade não é a eliminação de dependências, mas é a transição de dependências imaturas. Por exemplo, esse seu pensamento aí, ó, é do meu jeito. Isso é coisa de gente matura na fé. Você que tem dificuldade de se submeter à doutrina, entende isso? Você que tem dificuldade, não se submete, porque você é um crente que vive de filosofia. A minha ideia do que é servir a Deus, eu tenho uma ideia do que é servir a Deus, e ninguém vai mudar isso. Desculpa dizer, isso é uma atitude muito imatura sua. Isso mostra realmente que você não está crescendo e precisa crescer, porque, como eu falei para você, é a transição de dependências imaturas para dependências corretas, ordenadas por Deus. Se a cultura define maturidade como emancipação, como independência, a fé bíblica não. A fé bíblica define maturidade como submissão inteligente e voluntária à ordem de Deus. Amém, igreja? Entendeu isso? É isso que é ser maduro. É uma submissão voluntária. A fé no Evangelho, irmãos, ela não nos torna apenas participantes da salvação. Não, não é isso não. Ela nos leva também ao crescimento. Nós precisamos crescer. Quantas referências há no Novo Testamento para que você cresça? Para que você cresça em Cristo, que você cresça no conhecimento. Só que, olha o que é maravilhoso, irmãos.
é que apesar de nós sabermos disso, nós infelizmente ainda enfrentamos a nossa natureza fraca e caída. Então Deus, na sua infinita misericórdia, Deus, na sua infinita graça, no seu infinito amor, sabe o que Ele fez? Para nos ajudar a crescer, Ele presenteou a sua igreja com homens e mulheres falhos. Não fique procurando perfeição em líderes na igreja. Você não vai parar em igreja nenhuma. Você não vai ficar em lugar nenhum. Porque, e não estamos usando isso como subterfúgio, é a realidade da nossa vida. Mas o que nós temos que entender é que o Senhor me salvou e Ele ordena o meu crescimento, porque a palavra de Deus está dizendo aqui, versículo de número 12, até 13, até que cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura. Então o que Deus faz? Ele dá dons à igreja. E aí nós vamos ver isso do versículo 7 até o versículo 11. O versículo 7 começa assim: a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. O que Paulo está explicando aqui para aquela igreja, irmãos? Escute: apesar de ter que haver unidade entre vocês, o mesmo Deus que gera a unidade é o Deus que gera a diversidade. Como assim? Nem todo mundo vai fazer a mesma coisa. Compreendeu isso? Não pode ficar toda a igreja aqui cantando e tocando. Entenderam isso? Não vai ficar a igreja inteira aqui. Há pessoas que Deus designou, que Deus deu um dom. Não é isso? Eu sempre falo isso. Eu me lembro quando eu tinha que tocar, que o Márcio vinha no culto, eu ficava com vergonha. Quando o Márcio chegava, eu murchava, falava, meu Deus do céu. Por quê? Porque ele é um cara que tem o dom, meu filho. Márcio é um cara que ama. Estou desprezando os outros, estou falando da minha experiência com ele. O cara que fica ali, ensinou meu filho a tocar. Meu filho estava tocando algum tempo atrás e falou assim: está no tempo errado. Está na métrica errada. Eu falei: ó, meu filho, o tio Márcio está lá na Ieira, hein? Amém? Ó, não, porque o tio Márcio me ensinou. Eu falei: garoto, me respeita, o meu negócio é chá com pão, 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 e vamos embora. Amém? Adorar o Senhor. E ele: não, o senhor está na meta, o senhor está no tempo errado, porque o tio Márcio falou. Eu falei: meu irmão, Deus abençoe o tio Márcio. Amém, amém, glória a Deus por isso. Não vou ficar ali, ó, como ele fica. Não vou, não é meu dom. Bota eu com um livro. Bota eu sentado com um livro teológico. Vou ficar. Você entende isso, irmãos? Então o que Deus fez? Deus, na sua infinita graça, deu dom à sua igreja. E aqui no versículo de número 10, ele fala assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu para encher todas as coisas. Versículo 11, e ele mesmo fez o quê? Concedeu uns para apóstolos. Apóstolo aqui não vou nem entrar em discussão, tá, irmãos? Você já sabe minha opinião sobre isso. Não existe apóstolos hoje. Apóstolo aqui são os missionários hoje em dia. Esses homens aqui, esses apóstolos, são os missionários, aqueles que vão. É apóstolo que fica sentado em cadeira dourada, apóstolo que tem lugar reservado na frente do templo, apóstolo que tem cadeira na frente, apóstolo que tem lugar no púlpito, apóstolo que toma ceia com a taça dourada. Pula. Tá, isso não é apóstolo, porque a palavra apóstolo é enviado. Amém? Está fazendo o que? Se é apóstolo, está fazendo o que aqui? Tem que ir, meu filho. Tem que estar abrindo o campo, ó. Tem que estar onde ninguém está falando de Jesus Cristo, para que a igreja chegue até lá, e aí os outros vão chegar. Amém, irmãos? Então, apóstolos, outros para profeta. Profeta aqui não é predizer o amanhã. Profeta aqui não é adivinhar. Profeta aqui é pregar. Profecia aqui é aquele que abre a boca e diz: assim diz o Senhor, e prega a palavra. Evangelistas, que são aquelas pessoas que têm aquela facilidade. Já viu gente assim? Uma facilidade para evangelizar que é brincadeira. Já viu gente assim? Um dom de Deus, meu filho. Eu não tenho isso.
Infelizmente, se você me colocar para falar de Jesus, eu vou falar, mas eu e ali, única pessoa. Agora, ter esse ímpeto, não tenho, e já me culpei por isso, mas hoje, graças à palavra de Deus, estou liberto, porque entendi quem eu sou no corpo. Amém, igreja? E aqui está escrito, e outros para quê? Pastores e mestres. Onde eu quero chegar com você nessa manhã, irmãos? Não haverá crescimento de forma autônoma. Eu vou produzir o meu crescimento. Você precisa se submeter ao magistério da igreja. Compreende isso? Porque Deus dotou homens e mulheres capazes. Deus colocou no coração de homens e mulheres sede, anseio de saber mais e mais da sua palavra. E se você não tem isso, amém. Mas se submeta, porque uma das funções da igreja é a pedagogia, uma das funções da igreja é o magistério, e você precisa entender isso, meu irmão, porque talvez o que esteja comprometendo o seu crescimento é justamente esse pensamento: é do meu jeito, é do meu jeito. O apóstolo Paulo nos mostra qual é a finalidade, versículos 12 e 13, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para o desempenho do seu serviço. Irmão, se Deus está esperando o teu serviço, deixa eu te falar uma coisa, o Senhor está esperando o teu serviço. Se Deus tem uma expectativa na sua vida, é você servir. Você está servindo, porque você confessa a fé num rei que é servo. Você confessa a fé no rei que saiu da posição de anfitrião de uma mesa, vestiu o avental do servo e lavou os pés daqueles homens todos. É isso que Deus espera, o seu serviço. Mas a questão toda é aqui, olha só, para a edificação, queridos. Crente que cresce é uma bênção, porque ele ajuda na edificação do corpo. Entende isso, igreja? Amém, meus amados? Quando o crente cresce, ele é uma bênção para a vida da igreja, irmãos, porque ele vai ajudar na edificação, não na divisão, sabe? Não na divisão, não na falta de comunhão. E olha qual é o resultado disso, quer dizer, versículo 13, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura. Marca isso aí na sua Bíblia. À medida da estatura de Cristo. E qual é o resultado disso, irmãos? Para que não mais sejamos como o quê? Crianças, irmãos, arrastado pelas ondas, levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor. Está escrito o que aqui, queridos? Em igreja, seguindo a verdade em amor, cresçamos. Vamos dizer juntos? Cresçamos. De novo, cresçamos. Amém? Tem que crescer, meu irmão. Tem que amadurecer. Em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. E por quê, irmãos? Porque o Senhor não quer que a gente seja mais menino. Nós não ouvimos lá o versículo 1? O que diz o versículo 1? Andem de maneira digna. Queridos, andar como criança no meio do povo de Deus não é digno. E criança só faz aquilo que quer. É verdade ou não é? Embora a gente não deixe, né? A gente não deixa a criança fazer aquilo que ela quer. Mas se deixasse, só comia o que quer, só vai tomar banho a hora que quer, só faz o dever a hora que quer e nem quer fazer dever. É ou não é verdade? A característica de uma criança é só faz aquilo que quer. Infelizmente no meio do povo de Deus tem gente assim, irmãos. Infelizmente só faz aquilo que quer. Não contrariem a minha vontade, não me firam na minha liberdade. Que liberdade? Você foi livre da escravidão do pecado para ser servo.
Não tem liberdade. Você entendeu isso, meu irmão? Nós somos livres do pecado para sermos servos, para nos submetermos. Então, veja só o seguinte, a exortação apostólica, versículo 17: digo no Senhor e testifico, não vivam mais como quem? Os gentios, irmãos, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa do quê? Porque não aceitam a opinião de ninguém. Entende isso, igreja? Amém? Quando está escrito aqui, porque vivem, por causa da ignorância que vivem, é porque não aceitam a opinião de ninguém. São ignorantes porque são orgulhosos. São ignorantes porque são autorreferentes. São orgulhosos, meu irmão e minha irmã, porque querem conservar essas coisas, essa vaidade do seu pensamento. Porque, sabe o que a gente usa muito para justificar? Deus conhece o meu coração. É isso que você faz. Você está ouvindo essa palavra agora e está aí no seu lugar assim, ó. Deus conhece meu coração. Deus sabe a minha sinceridade. Acho engraçado isso. Quando alguém fala assim, Deus sabe da minha sinceridade. Quem não sabe é você, né? Quem não sabe é você. Porque uma pessoa que de manhã acorda de um jeito, de noite já está de outro, é sincera no quê? Hein, meu irmão? É verdade ou não é? Aí você vem querer falar para mim de sinceridade? De que o que importa é que Deus conhece o meu coração. Quem não conhece é você. E Deus conhece tanto que está falando com você aqui nessa manhã. Cresça. Chega. Precisa crescer. Precisa andar em unidade e precisa crescer. Queridos, eu quero falar para vocês que o individualismo evangélico moderno que nós temos vivido hoje, queridos, vocês já perceberam quanto nós perdemos de comunhão na vida da igreja? Como assim, pastor? Quando a gente olha para uma igreja de 20 anos atrás, 30 anos atrás, a gente vai ver uma igreja que de domingo acabava o culto, os irmãos iam comer geralmente juntos. Sim ou não? Iam na casa um do outro. Não tinha muita coisa, mas o que tinha botava na mesa e se comia, se repartia. É um frango na padaria, é um macarrão com molho. Nós fomos perdendo, igreja. Nós estamos individualistas. Acaba o culto, a gente beija o irmão, até domingo. Durante a semana a gente não se fala, a gente não pergunta. É um individualismo. Só que esse individualismo, sabe o que ele tem feito, irmãos? Ele tem levado pessoas ao desprezo pelos meios que Deus estabeleceu para o crescimento, ao desprezo pela função pedagógica da igreja, a rejeitar os meios instituídos por Cristo para o crescimento. O indivíduo não se torna mais livre, irmãos, quando ele pensa assim. Sabe o que ele se torna? Mais suscetível ao erro, mais instável e mais superficial na fé. Você sabia disso? É isso que acontece quando a pessoa não se submete. Quem rejeita ser ensinado pela igreja, irmãos, não está escolhendo um método diferente de crescimento, rejeita o próprio modo como Cristo decidiu fazer a sua igreja crescer. E Cristo quer que você cresça porque Ele dotou homens com dom para pastorear, homens e mulheres para ensinar. Entende isso? Por exemplo, na sua igreja que você é membro, praticamente em todos os grupos há extensão de ensino. As mulheres estão lendo um livro, os jovens estão lendo um livro, os homens nós estamos na luta, mas a gente vai chegar lá em nome de Jesus Cristo. Amém, varões? Uma mulher que falou amém? Uma mulher que falou amém. Cadê os homens? Amém?
Nós temos a escola bíblica dominical, entende isso? Nós temos em cada grupo de interesse estudo. E o que você faz? Eu sou autorreferente, eu vou crescer de um outro jeito. Não vai. Não vai. Porque você precisa entender que Deus instituiu meios. Amém, amados? E não me venha com, mas eu assisto pelo YouTube. O problema é que você está assistindo no YouTube, né, irmãos? É quem você está assistindo no YouTube. Irmãos, eu quero ir terminando essa palavra nessa manhã, falando algumas coisas com você, amado. Que aqui nós temos um problema do nosso tempo. E qual é o problema do nosso tempo, irmãos? Nós vivemos na era do eu acho, a era do eu sinto, a era do eu interpreto. Mas quando nós lemos Efésios 4, nós vamos ver que Deus deu dons à igreja. Amém? Essa palavra dom é presenteou no grego. Não é um dom, é um presente. Deus deu presentes, Deus deu a vocês aqui na igreja, homens e mulheres que amam o ensino. Eu não quero aqui puxar a sardinha para o lado de ninguém, mas eu tenho visto a minha esposa se aplicar no estudo, preocupada, fazendo cursos, assistindo lives, aprendendo, para poder ser bênção na vida das irmãs. Por que você não entra lá? Por que você não participa? Por que essa resistência no seu coração em crescer, meu irmão e minha irmã? Os homens, nós temos tentado nos reunir de 15 em 15 dias. Estamos na luta, vamos conseguir a vitória, em nome de Jesus Cristo. Os jovens estão lendo livros. Por que você não faz isso? Por que você, fala assim, eu vou crescer sozinho? Não vai. Não vai, lamento te dizer isso. Você vai continuar. E aí, desculpa o que eu vou dizer, mas não sou eu a palavra, como uma criança, levada para lá e para cá, para lá e para cá. Irmãos, crescimento não acontece quando você se torna a sua própria autoridade, tá? Acontece quando você se submete com humildade aos meios que Cristo estabeleceu. E um desses meios é o ensino fiel da palavra pela igreja. Amém, amados? Vocês entenderam isso? Vou repetir. Crescimento não acontece quando você se torna a sua própria autoridade, mas acontece quando você se submete com humildade aos meios que Cristo estabeleceu. E um desses meios é o ensino fiel da palavra na igreja. A pergunta que eu faço a você com toda a seriedade nessa manhã, para a gente concluir nessa mensagem: você está realmente debaixo de ensino? Ou apenas consome conteúdos que confirmem o que você já pensa? Porque esse negócio de você ficar vendo vídeo no YouTube, que você fala que você está crescendo, você só está vendo pregadores que pregam aquilo que você gosta de ouvir. Essa é a verdade. Sim ou não, igreja? Eu, por exemplo, quando eu vou para o YouTube, eu não vou nem falar aqui nomes, para não ser antiético, mas eu posso falar nomes para ser ético. Eu vou ouvir Jonas Madureira, eu vou ouvir Augusto Nicodemos, eu vou ouvir Judiclei Santos, eu vou ouvir. Você entende isso? Porque eu sei que vai ter uma palavra. Porque se eu quiser quem concorde com o meu acho, eu vou. Então, deixa eu te falar isso. Quando você fala assim, estou vendo videozinho no YouTube, a pergunta é: você está realmente debaixo de ensino, ou está consumindo apenas aquilo que confirma o que você pensa? Esse pregador aqui eu gosto, hein? Prega o que eu gosto, fala o que eu quero ouvir. Segunda coisa, você se submete à correção, ou só ouve o que não confronta você? Não. Vem com muito confronto comigo, não. Eu quero ouvir
palavras de conforto, palavras de consolo. Queridos, Cristo não formou discípulos autônomos, tá? Não. Ele formou um corpo. Vocês entenderam isso? Sim ou não? Não há autonomia na vida da fé, tá? Não há autonomia na vida da fé. Você faz parte de um corpo. Por mais que isso te... E nesse corpo você não cresce sozinho. Você cresce sendo instruído, você cresce sendo corrigido, você cresce sendo pastoreado. Quero terminar dizendo para vocês 3 coisas. Se você despreza o ensino da igreja, não espere maturidade. Se você rejeita os meios de Cristo, não espere crescimento em Cristo. Mas humilhe-se. Humilhe-se, assente-se, ouça, submeta-se à palavra que está sendo ensinada. Amém, igreja? Faça isso, meu irmão e minha irmã, porque é assim e somente assim que Cristo decidiu fazer o seu povo crescer. Amém, amados? Ele deu à igreja pastores e mestres. Nós temos aqui na igreja gente que Deus tem capacitado. Não quero dizer, se não tem, amém. Se não tem esse, talvez o seu dom seja outro. Mas se submeta. Se submeta para que você possa crescer. Amém, meus irmãos? Para que você não viva mais como gentios, pelos seus próprios pensamentos. Vamos orar? Curva a sua cabeça aí no seu lugar nessa manhã. Em nome de Jesus. Queridos, você sabia que o próprio Jesus teve que aprender? Sabia disso? Que o Senhor a quem você confessa, Ele teve que aprender. Hebreus fala isso. Ele aprendeu com o que sofreu. Entende? Se o Jesus teve que aprender, meu irmão, como é que você pode falar que não? Se Jesus teve que aprender pelas coisas que viveu como homem, como é que você pode dizer assim, não, eu não quero saber de estudo, não quero saber de ensino, o negócio é ir no culto, ouvir a palavra, e ó, é domingo que vem, aleluia. Cuidado, cuidado. Senhor nosso Deus e Pai, a gente reconhece, Deus, diante de Ti, que muitas vezes, Senhor, nós temos confiado em nós mesmos, em nossos próprios pensamentos, em nossas próprias opiniões, e que nós temos resistido à Tua vontade revelada, à Tua palavra revelada. Mas aqui aos Teus pés, como Tua igreja, a gente vem te pedir perdão. Perdoa-nos, Senhor, por toda postura de autonomia orgulhosa. Perdoa por desprezarmos, ainda que sutilmente, Senhor, os meios que o Senhor estabeleceu para o nosso crescimento. Ó Deus, como Teu povo nós oramos, concede-nos um coração humilde. Ah, Jesus, concede-nos um coração ensinável, disposto a Te ouvir, a aprender, a ser corrigido pela Tua palavra. Dá-nos amor, Senhor. Dá-nos amor pela Tua igreja, zelo pelo ensino fiel, submissão sincera àqueles a quem o Senhor tem levantado em nosso meio, para nos ajudar a crescer, Senhor, para a edificação de cada um de nós, Senhor, e oramos. Livra-nos da dureza do nosso coração, da vaidade dos nossos próprios pensamentos. Livra-nos, Deus, dessa ideia de fazermos o nosso evangelho. Firma-nos na verdade que conduz à maturidade em Cristo, Deus. Que o Teu Espírito opere em nós, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus,
quebra todas as barreiras dentro de nós. Quebra todas as resistências dentro do nosso coração, para que nós não sejamos mais como crianças, levados por vento de doutrina, mas que a gente cresça em tudo naquele que é o cabeça da igreja, Cristo Jesus. Oh Senhor, aleluia. E que tudo em nós, mente, coração, vontade, e nossa vida, seja conformado à tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Nós oramos assim, Senhor, nessa manhã, completamente dependentes da tua graça. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, meus queridos?